E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a segunda aula do nosso curso de Doutrina Espírita aqui pelo nosso canal. E o tema é Jesus, a segunda revelação, o Evangelho, tudo que ele trouxe para nós, ok? A biografia dessa aula, para que todos possam estudar, ela é do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, A Vida e Ato dos Apóstolos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? Capítulo 1. O Evangelho segundo o Espiritismo também é capítulo 1. E a Gênese é capítulo 1, itens 22, 23, 25, 26 e 27. Livro dos Espíritos, né? Questões 625, 626, enfim. Antes de a gente começar a falar propriamente dito de Jesus, eu gostaria muito de ressaltar que a intenção da espiritualidade diante do nosso comportamento íntimo é, a cada momento da nossa vida, nós estarmos diante de uma proposta de evolução. Para isso, a espiritualidade faz com que nós, a todo momento, estejamos diante de um panorama em que nós somos assistidos pelos companheiros espirituais, e a ideia é esperar que, da época de Moisés até a chegada de Jesus, variações foram acontecendo para que nós possamos atingir um quadro de evolução de acordo, né? Foi-se esperado, então, o que a espiritualidade chamou, está contido nos livros que eu mencionei para a aula de hoje, a maturidade de nós, seres habitantes do planeta Terra, nós terráqueos, né? A maturidade, ela vem com as atitudes, modificações comportamentais sociais, acompanhado de toda uma condição de estudos, e nós tínhamos então, que foi implantado através do acompanhamento de Jesus e de espíritos que ajudam Jesus nesse trabalho de administrador do nosso planeta, né? Eu vou falar disso depois. E foi trazido então, Moisés nos trouxe a lei, através do Monte Sinai, os 10 mandamentos, que nos servem até hoje como base de justiça, de amor e de conduta. Os 10 mandamentos, eles são exatamente o início de um procedimento em que a maturidade vinha chegando devagarinho para nós. Muitos acontecimentos, vários acontecimentos. Os 40 anos no deserto, né, representavam para o povo um curso de consolidação da fé, através de todas as necessidades e atividades que eles passavam no deserto. Isso foi assistido por Jesus, está no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz isso. Jesus acompanhou todas as situações que nos envolveram. A escolha do reino, né, de Israel, nasceram muitos enviados do Senhor, os chamados profetas, para nos auxiliar com ideias, como foi dito, ideias que são infiltradas, isso acontece até hoje no nosso comportamento social, ideias que são infiltradas para que nós possamos pensar, redirecionar os nossos pensamentos, enfim, uma série de coisas, né? Hoje é um calor imenso. O que eu quero dizer, na realidade, é que esses 500 anos, através de todas as formações de cidades, através de todos os contextos de cultura, Jesus veio nos acompanhando. É extremamente importante isso. Quem é Jesus? Jesus é o administrador do planeta Terra. Tudo que está no planeta Terra é de responsabilidade do nosso querido Mestre Jesus. Antes da sua encarnação, porque Jesus não reencarnou, ele encarnou aqui conosco, foram trazidos através dos profetas a vinda, e começou-se a esperar o Cordeiro de Deus. O que aconteceu com muitos homens da lei, diante do orgulho e da vaidade, eles esperavam que viesse do céu uma comitiva
e que essa comitiva tivesse, através de cavalos suntuosos, que Jesus viesse com uma coroa, enfim, várias ideias foram surgindo durante esse percurso. Mas, devagarinho, sem se intrometer no livre-arbítrio de ninguém, porque nós somos o que somos, pensamos o que pensamos, queremos agir da forma como queremos, no momento que nós queremos, e esta liberdade de ser, é por isso que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e pensamos, porque somos extremamente livres, posição essa conduzida por Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. Então, a vinda de Jesus, a vinda do Cordeiro de Deus, esta condição que é chamada, o nosso querido mestre, essa ideia criada, foi trazida pela espiritualidade, que viria então notícias, leis, transformações maiores, e nós, seres encarnados, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, em diversas sociedades criadas ao longo desse período, a maior parte delas vindo de Israel, enfim, da Índia, uma série de transições nos comportamentos sociais foram esperados durante esses 500 anos. A vinda de Jesus decretava o final da infantilidade mental de nós seres aqui encarnados. Esta condição está contida, esta colocação está contida nos livros, é só a gente pegar para estudar. A vinda de Jesus não foi algo de surpresa, muito pelo contrário, preparada com bastante antecedência, e a gente foi maturando junto com os 10 mandamentos. Moisés fez as suas leis, a lei mosaica, para minimizar a agressividade, a brutalidade, a animosidade que existia, quando nós estávamos diante de um processo de conduta extremamente ruim. A lei de Moisés, por várias vezes, foi então colocada diante de uma condição para que freasse a brutalidade. O olho por olho, dente por dente, minimizava a brutalidade. Porque, por exemplo, se uma pessoa fosse pega roubando, como já foi dito, ele era esquartejado, colocado um pedaço em cada lugar. Moisés, então, se fosse pegando com a mão esquerda, cortava-se apenas a mão esquerda. A gente pode achar isso uma agressividade, uma brutalidade imensa, mas diminuía a conduta que era pior ainda dentro da nossa mente. Então existia a lei mosaica, criada exatamente como um campo de justiça, e quem a compreendia, cumpria ela. Quem eram homens sérios da época, cumpria com o objetivo de se cumprir, de se estar pensando que está sendo um cumpridor de justiça. Ok? A vinda então de Jesus foi através da manjedoura. A espiritualidade maior, como disse, esperou-se o amadurecimento que era possível, muito ainda se tinha a se fazer, porque tinha se propagado muito a família romana, mas muitas coisas, muitos comportamentos, muitas infiltrações de espíritos malignos ainda freava a possibilidade de evolução do planeta, porque o planeta evolui através da melhoria de pensamento dos habitantes desse planeta, que somos nós. Então, todo esse trabalho íntimo que Jesus e a espiritualidade têm para conosco já de muitos séculos, e esse acompanhamento todo conosco, como uma escola mesmo, infiltrando lições, ideias, transformando, redirecionando, tem toda uma companhia da espiritualidade maior, do exército de amor de Jesus. Então, antes de falar de Jesus, é importante que nós entendamos que nós estamos realmente frequentando uma escola e estamos a cada dia da nossa vida aprendendo um pouquinho mais, e a espiritualidade maior nos acompanha, nos conduz diante desta possibilidade de a cada instante que é infiltrado, que amolece os nossos corações, que amolece as nossas mentes, nós vamos entrando numa condição de melhoria íntima.
E isso é um trabalho árduo, minucioso, de extrema bondade, de extremo carinho, de extremo amor. Para a vinda de Jesus, então, Jesus vem junto de espíritos que o auxiliam. A gente costuma falar de sofrimentos que Jesus passou. O maior sofrimento passado por Jesus foi a solidão, porque ele vinha para um lugar onde nós não tínhamos e não temos ainda, talvez, o que conversar com o Mestre Jesus. Ele não tinha com quem conversar. Ainda o planeta é de provas e expiações, porque o endurecimento dos nossos corações está ainda numa condição muito complicada. Nós vivenciamos isso porque, na maior parte das vezes, os nossos pensamentos são de pensamentos não qualificados, pensamentos voltados para o mal. Nós ainda estamos numa postura de transição hoje, mas a nossa transição ela ainda é no campo lento. Você imagine isso há mais ou menos 2019 anos passados. Jesus veio com os seus auxiliares da espiritualidade. Tudo foi preparado para que ele então infiltrasse, começasse a sua encarnação, a sua missão aqui no planeta. Então a espiritualidade maior o acompanhou e o trouxe até aqui. Diz o livro que muitas orientações Jesus deixou para que fosse acompanhado pelos companheiros espirituais de uma campanha maior. E o que acontece diante da gente é que quando Jesus ingressou aqui no planeta, ele já de cara nos trouxe a lição maior que nós temos que aprender. É a simplicidade, a humildade. Jesus é o governador do planeta Terra. É o espírito mais evoluído que esteve entre nós. E que ele poderia ocupar qualquer lugar confortável, requintado, e ele, para que nos iniciasse o procedimento da sua encarnação, nasceu numa manjedoura. Escolheu a simplicidade absoluta da época. Nasceu entre animais. E se dizia que o céu, isso é uma colocação de Emmanuel no Caminho da Luz, estava cheio de estrelas, de espíritos que o acompanhou até aquela condição em que ele era perseguido já pela sociedade, porque os líderes de cidades que havia aqui, eles tinham receio de que Jesus viesse roubar o reino, roubar os poderes dele, porque muito se era comentado de que o rei maior, o rei absoluto, viria e tomaria o seu posto. E diante da vaidade, do orgulho e do egoísmo, de vários comportamentos sociais, de vários líderes, o que se temia era isso. Por isso a ideia de se matar todas as crianças daquela cidade. E aí eu penso na seguinte maneira, e toda a repercussão do mal vinculado diante deste princípio já perseguidor. Eu penso muito que o que existe com a presença de Jesus no planeta é que nós, seres imperfeitos, muito mais endurecidos ainda naquela época, queríamos imediatamente aniquilar a possibilidade da vinda, porque dentro de muito do nosso subconsciente, talvez saberíamos que as coisas que nós fazemos e que nós pensamos e que nós agíamos não eram completamente de acordo. Ignorantes em seu absoluto comportamento mental, endurecidos no nosso coração, desde então, desde a sua vinda, desde o seu início, Jesus já sofria a sua perseguição. Já queriam o mal, a espiritualidade do mal, e usando muitos dos líderes da época que tinham comportamentos extremamente grosseiros, abrutalhados, mediante as condutas, os valores, na sua mente, eram valores insignificantes em relação ao próximo. Não se tinha o evangelho
se tinha os 10 mandamentos, mas não era algo que era observado por muitos. Cada um fazia a lei de acordo com o seu planejamento mental, manipulava de acordo com as suas vaidades. E o que acontecia muito, gente, é que os 10 mandamentos eram conhecidos ainda por poucos. Muitos os lembravam, o que se falava, o que se praticava muito, era sobre a lei mosaica. Nós vamos falar isso no futuro. A lei mosaica era praticada e era extremamente agressiva, violenta ainda, mas como eu disse, amenizava mais ainda a violência e agressividade que nós tínhamos, e que tudo isso era assistido, nós éramos conduzidos respeitando todo o tempo a liberdade de ser. Então, eu penso que muitos de nós desencarnávamos e íamos para as zonas umbralinas, porque nós adquirimos a nossa frequência mental, ela é manipulada, ela é transformada, modificada de acordo com o modo de pensar e a forma de agir, ok? Jesus iria nos ensinar no futuro, então, através do Evangelho, que era a manipulação do reino dos céus que está dentro de nós. Que até então essa história não era conhecida, Jesus ainda ia trazer toda a informação. O que é o Evangelho? O Evangelho é o modo de pensar e a forma de agir de Jesus. É o modo de pensar e a forma de agir que existe no reino dos céus, que existe nos mundos mais confortáveis. E a vinda do nosso querido Mestre trazendo o Evangelho, nos serve de ensino porque nós até hoje não praticamos, não entendemos, estamos ainda compreendendo isso. Mas quando ele estiver implantado dentro de nós, fazendo parte da nossa frequência mental, fazendo parte das nossas escolhas, da nossa atividade, nós estaremos no processo de evolução. É o que se aguardou até hoje. E 2019 anos, mais ou menos, nós estamos tentando aprender o Evangelho, o ensinamento de Jesus, a implantação, então, do reino dos céus aqui para nós, seres encarnados. A vinda do nosso Mestre Jesus trouxe e transformou épocas, transformou em luz. Jesus passou e deu exemplos maravilhosos. E a vinda dele, como eu disse, desde o início, houve então a perseguição na tentativa de exterminar, na tentativa de sabotar cada vez mais o projeto da espiritualidade maior aqui para conosco. Jesus então passou-se a ser perseguido desde o início. E toda essa conduta de José e Maria para o nascimento do nosso querido Mestre, aonde foi numa manjedoura, protegido pela espiritualidade maior, longe de olhares e atitudes da espiritualidade do mal, foi exatamente para que nós pudéssemos ser felizes um dia. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas que são extremamente importantes para nós em relação a Jesus. Mãe Santíssima por causa dos seus atos, por causa da sua forma de pensar, da sua forma de agir. Mãe Santíssima, sim. Virgem Maria, ninguém chama uma mulher através da sua conduta. Isso é um ato extremamente machista. Toda aquela história colocada diante da proposta da vinda e formação do corpo físico de Jesus, da relação sexual que José teve com Maria e teve Jesus através dos meios em que nós nascemos, da mesma maneira. Como Jesus nos disse, não veio modificar as leis de Deus, já contidas para nós aqui nos 10 mandamentos, iniciada nos 10 mandamentos. Jesus nasceu de uma boa relação sexual entre José e Maria. Toda essa condição diante da proposta do nascimento de Jesus está vinculado porque Jesus é um ser, como eu disse, um dos mais importantes, de conduta mais elevada que esteve aqui, está aqui entre nós, está agora espiritualmente e quando encarnado.
E toda essa condição é porque nós temos dentro de nós uma conduta de pensamento que o sexo ele é sujo. E aí o que foi se fazer em relação a essa conduta de se dizer que o sexo é sujo? Nós fizemos então de Jesus um Deus, um dos deuses mitológicos, né? O pai é Deus e a mãe é mortal. O pai é Deus, a mãe é mortal. Igualzinho às histórias mitológicas que se existia. Outro truque da espiritualidade para diminuir toda uma conduta existente em Deus, nosso Pai, nosso Criador. É importante que toda uma conduta existente em Jesus, nosso Mestre, através de Deus, nosso Pai, nosso Criador. É importantíssimo que nós tenhamos dentro de nós uma consciência de que a vinda de Jesus foi igual à vinda de todos nós aqui, ok? E houve uma relação de José com Maria, com muito amor, com muito carinho, bem sucedida, que fecundou e conduziu a construção do corpo para a encarnação do nosso querido Mestre Jesus. Por favor, isso é importante para que nós tenhamos dentro de nós sempre dentro de nós, a conduta da maturidade, de pensarmos que Jesus quis que nós mostrar para nós que tudo é possível, que a transformação é possível e que nós devemos dentro de nós acreditar que toda esta história em volta criada foi porque na época todos os pensamentos em relação ao sexo ou a forma como a gente pensa no sexo, até hoje é assim, existiam-se muitos tabus, muitas dificuldades. Então é importante dizer que Jesus veio de uma condição natural como nós, igual a nós, simples, aonde ele trouxe toda uma riqueza de informação que nós vamos falar, talvez numa outra aula, para que nós possamos estudar e mencionar esta proposta de entendimento da espiritualidade, em trazer aí, esperar a maturidade e trazer o nosso Mestre Jesus, então, para a implantação do reino dos céus, para a implantação das ideias que está nos mundos mais confortáveis, que está em propostas de vidas mais salutares. Nós então entendemos que a vinda do nosso Mestre é o início da maturidade. Nós vamos deixando então de ser infantis. Vivemos ainda por preguiça, por necessidade, por não termos o coração amolecido, ainda vivemos uma circunstância de distração. Mas o que existe dentro de nós já são propostas de entendimento para que nós estudamos e que diante dos exercícios do ser pai, mãe, filho, irmão, irmã, patrão, empregado, marido, esposa, vizinho, vizinha, nós vamos usando o Evangelho que Jesus nos implantou. As ideias do Evangelho são códigos de condutas. Não deveria ser visto como religião, deveria ser visto como código de conduta. Jesus trouxe o que é ter o poder do conhecimento. Conhecimento é poder. O verdadeiro condição mental de poder é conhecimento. Jesus, então, fez os milagres, coisas que nós vamos estudar nas aulas vindouras. Jesus trouxe informações que servem para a nossa conduta. A implantação, o Evangelho, modo de pensar, a forma de agir de Jesus, modo de pensar, a forma de agir da espiritualidade maior. E isso sofreu uma interferência muito grande da espiritualidade maligna desde o início. Várias das histórias, intenções de colocar Jesus como um personagem mitológico,
a ideia dele ser filho de Deus e filho da mãe carnal é uma ideia mitológica para enfraquecer o personagem Jesus, e é importante que nós entendamos isso e vamos procurando, junto com o Espiritismo. O Espiritismo ele busca a razão na fé raciocinada. A fé cega nos ajuda e nos ajudou durante muitos séculos, mas nós estamos nesse momento da nossa educação, na nossa escola, que é o nosso planeta, encarnados nas existências para que a gente possa aprender na prática e na aquisição da informação, a fé raciocinada, a fé maturada. Nós temos que entender esta faixa em que nós estamos. Foi esperado os 500 anos e eu espero ter podido passar a importância e o acompanhamento que a espiritualidade tem conosco. Eu vou fazer essa aula de Jesus, eu vou precisar de mais aulas, vou repartir em partes, talvez mais uma ou duas, e espero a paciência, o acompanhamento dos senhores. Se houver alguma pergunta, por favor, que façam as perguntas, façam as observações, compartilhe com os amigos, né? Nosso canal, a nossa única intenção é passagem de informação, ok? A gente quer desmistificar muitas coisas que foram transformadas para serem melhores compreendidas, né? E que até hoje carrega essa fascinação de que tudo que está ligado a Deus, tudo que está ligado ao sagrado, ele é fantástico, é quase que inexplicável. Dentro do Espiritismo não existem perguntas sem respostas. E a gente, Jesus, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, quer que nós andamos com pés no chão e mentes em Deus. E para isso nós precisamos de verdades, não de situações fantásticas. Não existe nenhum item do nosso querido Espiritismo, algo que fique sem resposta, pergunta que não tenha respostas. Muito pelo contrário. É por responder todos os meus porquês que eu acompanho a doutrina espírita e tento a cada momento aprender, a cada momento investir na aquisição de conhecimento para o aprimoramento da minha evolução. Eu peço a você, querido companheiro, que está neste momento me assistindo, me ouvindo, que faça o mesmo contigo. Estude os livros que foram citados na bibliografia desta aula. Nós vamos enriquecer com mais informações, nós vamos enriquecer com mais detalhes. E, mais uma vez, eu vou encerrar a aula por aqui. Então, vou vir com a segunda parte, com mais informações sobre Jesus, porque Jesus é tudo para nós, né? É especial a maneira como ele age, a forma como ele conduz, a forma como ele introduz as informações através da espiritualidade aqui para nós. Gratidão por mais esta possibilidade, gratidão pelo seu carinho, por acompanhar aqui o nosso canal. Mais uma vez, eu agradeço do fundo do coração, espero ter podido ajudar com informações e vamos fazer a segunda parte. Quero que você assista a segunda parte. Vou tentar produzi-la e colocá-la no nosso canal em menos de uma semana, para que a gente não perca, né? Vá cada vez mais adquirindo o critério e as informações da espiritualidade maior, ok? Até a próxima.